Renata, que bom que você aceitou o meu convite. É um prazer ter você aqui. Eu sei o tanto que o seu tempo é corrido. Eu, como seu paciente, Dioguinho, Benício, Michele, nós sabemos o tanto que você é atenciosa com os pacientes, o tanto que você se dedica. A sua consulta, ela é assim, um chá da tarde, um café da manhã, um brunch, um almoço na churrascaria. A gente fica aí, fica aí, fica aí. E você dá tanta atenção que a gente fica até constrangido, né? Que É impressionante. prazer em receber vocês. Eu fico assim super feliz, né? A gente, igual eles falam, você tem que trabalhar com o que você gosta, né? Para sentir que você não está trabalhando. E é isso. Mas Pois assim, é. super honrada com o convite, com a confiança, saber que vocês ficam à vontade. Não, a gente gosta demais de conversar com você, de ir aí. Você vê que os meninos ficam bem, né? É feito toda uma preparação, né? A estrutura, o ambiente muito calmo, então os meninos ficam bem, né? E eu fico muito feliz, né, de ver crescer e ver como evolui. É bastante legal. A gente já se conhece há um tempinho, né? Por causa dos meninos na escola. Exato. Eu não E sei isso quando que o Bolinho começou a estudar com a Nina, mas tem muito tempo. foi 2014 ou 2015, provavelmente. Não foi? Foi por aí, não foi? Pode ser 2014. Eu acho que foi. Foi bem no ano que ele entrou e já teve diagnóstico, tal, etc. É isso Ah, mesmo. mas legal, Renata, que bom mesmo. A gente fica feliz. Eu e Michele, a gente ficou bem honrada. A Michele falou que você tem que chamar a Renata para falar. Eu falei, claro que eu vou chamar, espera só me organizar aqui e tal. E é isso aí. Então, Renata, a gente está aqui pronto para te ouvir, as pessoas estão aqui para te ouvir. E eu quero te deixar bem à vontade, a casa é sua. Se você quiser ir acompanhando os comentários e responder a algum comentário, você pode ficar à vontade. Caso você queira não responder e ir direto também, a didática é sua, a forma é sua, você escolhe, tá? Se eu tiver algum questionamento, alguma ponderação, eu guardo, ou se quando você me der uma oportunidade, respirar aí eu falo, e a gente vai bem tranquilo, tá? Não tem nenhuma formalidade, não precisa ficar preocupada. Pode até perceber que nem de doutor eu estou te chamando. Então, Não, assim, tranquilo. eu imagino que eu tenho essa liberdade, né? Então eu nem perguntei Tranquilo. se podia. Ah, que é isso? Eu chamo de seu Deus, você é ruim. Mas assim, eu não bolei nada como muito formal, como uma aula. Acho que é importante a questão da conversa, porque vão surgindo as dúvidas, né? É, fazer mais ou menos como é a consulta, né? Só que o que eu pensei? Nem todo mundo que está assistindo tem noção do que é a parte de visão, de olho. A gente vê falar tanto, mas ninguém tem muito insight do que é enxergar, do que é o olho, né? Eu vejo isso todos os dias no consultório. As pessoas acham que enxergar é algo assim. Eu abri o olho, eu enxergo. E é uma tarefa, assim, é uma sequência de tarefas que são extremamente sofisticadas e que elas passam por etapas de desenvolvimento e que elas têm um período de desenvolvimento e saber que existe, saber como funciona, eu acho que é o principal aqui, né? Eu não vou falar com oftalmologistas, eu vou falar com profissionais que estão relacionados à terapia, que estão pais, né, profissionais de educação. Então, acho que é importante ter noção do que é para que a gente mude a nossa percepção, o nosso olhar sobre crianças que precisam também de atenção do ponto de vista oftalmológico e muitas vezes elas estão negligenciadas, né? A gente fala criança, mas a gente tem o adulto também, né? A gente acaba falando muito criança, mas o adulto também passa por determinadas situações, né, que precisam de atenção. É, Bom, então vamos lá. com certeza. E adulto precisa puxar a orelha, muita atenção, né? Porque você já viu, adulto não se cuida, criança ainda tem a mãe, né? O adulto fica solto. Adulto é a esposa. É verdade. Mas tá certo. Bom, então eu vou começar muito do comecinho, para quem está aqui.
para ter noção do que é a, a questão visual. Então, assim, eu tenho alguma maquetezinha, alguma coisa, quem tiver dúvida, peço para poder perguntar, não tem problema eu parar para poder explicar, não. Mas, assim, importante a gente saber que toda criança, vou falar lá de trás, né? Toda pessoa, ela passa por determinadas etapas no desenvolvimento da visão, e a visão é o sentido que direciona o desenvolvimento global. Então, uma criança que enxerga bem, ela é uma criança que ela tem uma chance maior de seguir todas as etapas de desenvolvimento de maneira adequada. Uma criança que não enxerga bem, ela é uma criança propensa a atrasos. E isso quando a gente tem uma situação de transtorno de neurodesenvolvimento, de aprendizagem, a tendência é de que de que os profissionais, a equipe negligencie a parte visual para dar foco a outras partes. E se você não tem uma boa entrada visual, um bom processamento visual, você também não tem um bom rendimento em terapias, né? Então, acredito que se a gente entender que a visão é que direciona e que eu tenho condição de intervir no processo de desenvolvimento visual em qualquer etapa da pessoa, né, do ser humano, isso é bastante, vamos dizer assim, bastante útil, isso ajuda demais, tá? Então, eu costumo falar isso muito no teste do olhinho, quando eu vejo os pacientes. Então, a criança, ela nasce enxergando, mas ela não enxerga como adulto ou como uma criança mais velha. Então, ela também tem como se fosse uma curva de desenvolvimento visual, como ela tem uma curva de crescimento, uma curva de peso, né? Cada etapa prepara para a etapa seguinte, puxa outras habilidades, né? E de início a criança ela enxerga mais centralizado e numa distância menor ali, geralmente a distância do braço do cuidador, a distância do colo, né? Em torno de 30 para 40 centímetros no máximo. Esse é o foco de atenção. E aqui tem um ponto que é interessante lembrar, que é o seguinte: toda criança, quando nasce, ela não tem fixação central da visão, ou seja, ela não vai olhar no olho. Toda criança, até por volta de 2 meses. Então, o primeiro marco do desenvolvimento que a gente tem é o olho no olho aos 2 meses, né? E que a ausência dele começa a fazer suspeita de que possa ter alguma coisa a mais, né? Hoje, por conta de divulgação, de educação de informação, a gente lembra primeiro do autismo. Mas existe a deficiência visual, seja por uma causa ocular, seja por uma causa neurológica. Não necessariamente é o autismo. Então, daí a importância de passar vai passar com o neuro, vai passar com alguém de outras equipes, mas passar também com o oftalmologista, para poder fazer essa diferenciação, né? Então, até 2 meses, o estímulo visual que entra no olho é que faz estimular as vias que vão fazer essa visão central aparecer e a criança olhar no olho aos 2 meses. Então, uma barreira, um impedimento para esse estímulo entrar no olho acaba impedindo um desenvolvimento visual adequado. Isso ocorre até 2 meses. Por isso a importância de fazer a avaliação de qualquer criança, fazer uma avaliação direitinho, o teste do olhinho, antes de 2 meses, que é um tempo que você precisa e que resolver nesse tempo você tem resultados que são bons, tá? A partir daí, a criança ela vai focar em imagens e ela prefere o rosto. A criança neurotípica ela prefere o rosto. E não é à toa que os brinquedinhos têm rosto. Então, o avião tem rosto, a bola tem rosto, né? Todo mundo tem um rostinho ali, o brinquedo, né? Instintivamente, a criança tem interesse nos rostos. E a partir do momento que a criança não tem interesse no rosto, ela deixa de receber a entrada de uma informação que é importante para o desenvolvimento, que é da imitação, do relacionamento, da interação. Isso é extremamente importante, a criação do vínculo, né? Através da conexão visual. Então, isso vai estar presente em crianças autistas, mas também a gente não esquece da criança que tem deficiência visual. Criança com deficiência visual, ela tem comportamentos muito semelhantes ao autista, né? Então, passado isso,
ela vai ampliar o campo de visão, o bebê vai ampliando o campo de visão durante o primeiro ano, vai desenvolvendo a capacidade de foco, de aprofundar, de usar os dois olhos em conjunto, melhorando a sensação de profundidade. Então, ele consegue, através de um estímulo visual, ele tem a atenção e ele leva a mãozinha, ele começa a coordenar. Então, cada etapa vai surgindo. Então, de início, olhar para objetos ou formas que tenham cores, que tenham um contraste, é o preto no branco. Preto e branco é extremamente interessante, principalmente se ele tem bordas definidas. As cores, os pais se preocupam muito com as cores, mas está vendo? Bom, as cores são um tipo de informação visual a mais para gerar contraste, para você conseguir diferenciar alguma coisa de um fundo, alguma coisa de uma periferia. Então, você tem o uso da cor para isso. Então, quando você tem cores que contrastam, um amarelo com azulão, você tem a função da cor sendo cumprida ali, que é ressaltar um objeto, um estímulo visual que você precisa identificar e usar essa informação, né? Então, a visão passa por essa questão do contraste, aumento de campo, profundidade, e daí você vai seguindo toda uma etapa que a criança que ela vai seguindo e que vai puxando o desenvolvimento motor, né? Então, lembrar que enxergar bem durante esse período faz com que ela tenha um aperfeiçoamento, um amadurecimento ótimo, um amadurecimento correto do sistema visual. Então, o que é o sistema visual? Para a gente enxergar bem, a gente tem que ter um olho saudável e o sistema visual dentro da parte do sistema nervoso, né, o cérebro, saudável também. Porque a informação ela vai sair do olho, vai sair de cada olho através do nervinho. Esse nervinho se junta ali atrás, mistura e segue de cada lado do cérebro até lá na parte de trás, tá? Então, ou seja, eu preciso ter um olho bom e um sistema nervoso bom. E precisa haver uma interação adequada. E lá dentro do sistema nervoso, de acordo com cada, vamos dizer assim, com cada etapa de desenvolvimento da criança, você tem um processamento que é cada vez mais sofisticado. Como, por exemplo, velocidade, né? Não é à toa que uma criança uma criança pequenininha não consegue atravessar uma rua, porque tem que juntar e processar muitos estímulos visuais. Né? Olha para frente, olha para o chão, olha para lá, o carro está longe, dá tempo de eu atravessar? Porque a criança, ela olha, o carro está longe, na cabeça dela o carro vai ficar eternamente longe. Então, esse processamento, ele vai desenvolvendo de maneira sofisticada durante a vida, né? Durante a infância. Então, a visão, ela vai desenvolver, como a gente conhece a visão ali, o grosso dela, vai desenvolver até 6, 7 anos de idade. E a gente vai ter um aperfeiçoamento, um refinamento até 10 anos. Então, esse é o período que a gente fala, período de plasticidade visual ou de desenvolvimento visual. Então, a gente vai considerar do momento que nasce até por volta dos 10 anos. Né? Existem etapas que precisam ser respeitadas. Então, por exemplo, o desenvolvimento da binocularidade, período ótimo, até os 2 anos de idade. Olha como é cedo, olha como é precoce. Então, e a maior parte do cérebro da gente está feita para poder lidar com a informação da visão binocular. Né? A questão do alcançar um objeto, de você lidar com diferentes profundidades, isso tudo tem a ver com visão binocular. Então, daí a importância de você acompanhar e avaliar uma criança durante esse período, até os 2 aninhos também. Tá? A partir daí, você vai tendo refinamentos e outras patologias podem ir surgindo. Né? Então, são os que a gente chama de erros refrativos ou erros refracionais, que são os graus, popularmente chamados de graus, as alterações do movimento dos olhos, né? Então, é o estrabismo, que é o olho torto, a dificuldade, eventualmente, de coordenar o movimento dos olhos, e isso a gente tem uma porção de situação de transtorno de neurodesenvolvimento, ou de situação neurológica, mas a gente pode ter em situações corriqueiras, como, por exemplo, a dificuldade de convergência, uma insuficiência de convergência.
Então, a gente vai ter muito sintoma, muito quadro visual se confundindo com quadros de transtorno de desenvolvimento e de aprendizagem. E aí a importância de você ter certeza que você avaliou tudo da maneira correta, A tá? avaliação tem que ser multidisciplinar, né, Ah, Renato? oi? A avaliação tem que ser multidisciplinar, não é? Diante de um problema de Isso, comportamento, né? De aprendizagem. exato. Exato. A dificuldade visual, e a gente vai considerar a dificuldade visual em qualquer grupo, né? Durante o desenvolvimento, ela acaba determinando uma alteração de comportamento. E isso tem impacto em aprendizagem também, né? Lembrar que as crianças autistas, as crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade, que têm transtornos de outros, como transtorno de aprendizagem não verbal, outros transtornos, elas estão suscetíveis a ter as mesmas alterações que crianças que não tenham, que crianças neurotípicas, crianças que não tenham nenhum transtorno identificado. Então, o grau vai estar ali para qualquer um, né? Eu vivo vendo história de consultório que a gente fala, puxa, parte do princípio que se a criança não queixa, ela não tem. Então, o adulto olha e se o comportamento da criança não chama atenção para algo que ele estereotipou, né, que ele tem o estereótipo de cegueira ou de deficiência visual, então aquilo ali para ele está normal. Sendo que muitas vezes a criança ela vai ter um comportamento rotulado antes de ter um diagnóstico de deficiência visual ou de dificuldade visual. Então, é uma criança taxada de quietinha, tímida, agitada, atentada, bagunceira, preguiçosa, déficit de atenção, hiperativa, autismo. Então, assim, a gente vê de tudo isso chegando no final. Então, vai fazer uma avaliação neuropsicológica. Quantas vezes eu pego isso e a criança nunca passou para o oftalmologista? Então, a gente não sabe nem se ela está enxergando o teste. É Perfeito. igual quando a gente vai fazer alguma referência dentro de oftalmologista, vai falar qual que é a melhor visão corrigida, qual que é a melhor acuidade corrigida. Você não vai falar a visão da pessoa sem o óculos, se ela tem um óculos e melhora. Claro. Então, para você ter uma avaliação de performance, você tem que ter certeza que ela está corrigida de tudo que precisa estar corrigido. Ô, Renata, você disse que eu podia te interromper, que as pessoas podiam perguntar, né? Então, eu vou te interromper um minutinho para te fazer uma pergunta. A falta de atenção compartilhada é um dos possíveis sintomas do TEA, do autismo, ali por volta de 8 meses, 9, 10, etc. Varia, eu imagino, você sabe bem melhor do que eu, mas enfim, é por aí. Essa falta de atenção compartilhada pode ser um sinal de TEA, mas também pode ser um problema de visão? Pode. Pode, porque na atenção compartilhada, você tá, lógico, o TEA, ele pode estar enxergando super bem, mas ele funcionalmente não está da maneira como precisa. Então, ele está prestando atenção em detalhes que muitas vezes são irrelevantes. Ele está fixando por muito tempo atenção em detalhes que são irrelevantes. O que uma pessoa aponta ou exibe para ele não necessariamente é o que ele está entendendo daquilo. Então, mas aí você vai ter uma alteração no processamento da informação, em como ele entende a informação. A criança com dificuldade visual, ela pode estar compreendendo errado. Quando você tem uma criança que enxerga muito pouco, a gente vê muito esses vídeos rodando na internet. Não sei se você já viu, aqueles vídeos do nenenzinho que você coloca o óculos e de repente ele olha e reage e tal, né? Porque o que não te chama atenção, você não vai compartilhar. Eu lembro uma vez uma menininha que eu atendi no CRE Perfeito. há muito tempo. Chegou uma menininha de 4 anos, ela tinha mais ou menos 4 anos, 4 a 5 anos. E chegou com um diagnóstico de autismo e eu acho que de TDAH. Eu acho que de transtorno de hiperatividade, alguma coisa assim. E muito tempo isso. E ela veio do Tocantins com esse diagnóstico e existiu uma suspeita recente na história da família de que parece que ela tinha tido toxoplasmose, a mãe tinha tido toxoplasmose na gravidez e alguém viu alguma coisa dentro do olho. Tinha sido recente isso. Então, quer dizer, um diagnóstico passou batido por anos. Eu fui examinar essa criança, era uma criança extremamente arredia, criança assim que não fazia contato visual, uma criança que era difícil de interagir.
na interação ali de brincar, de mostrar alguma coisa para ela. Mas enquanto eu coloquei ela para examinar, eu fui cantando com ela em estilo jogral. Então eu cantava borboletinha e a criança tá na cozinha, eu vinha fazendo chocolate para quem? Ela para a madrinha. E nós fomos fazendo essa brincadeira o tempo todo. E aí ela foi interagindo comigo. Aí eu falei, essa menina não é autista, não. Aí terminei o exame, ela tinha cicatriz de toxoplasmose enorme em cada olho, ou seja, ela não tinha visão central. Como é que ela vai fazer fixação central se ela não tem Não tem visão jeito. central? Tem jeito, ela vai olhar excentricamente, ela não vai olhar no rosto, não vai olhar no olho. E ela tinha quase 5 graus de miopia. Como é que ela vai olhar? Não tem jeito. Entendi. Passei o óculos, fiz um relatório e pedi para a mãe levar para o neuropediatra lá da cidade dela, que eu não lembro onde que era. E aí voltei, pedi para voltar com 3 meses. Essa criança voltou outra criança. Né? Já interagindo, mais tranquila e tal, não sei o quê. Eu lembro que o pediatra, o neuropediatra ainda falou assim, fala com ela que quem entende disso sou eu. Ainda ganhei uma puxada de orelha. Você vê como tá todo mundo exclui a questão visual no processo de desenvolvimento. A criança que não enxerga, ela vai ter uma marcha que pode ser prejudicada, ela vai ter maneirismo, né? Ela vai ter estereotipia, ela vai friccionar o olho, ela vai ficar passando a mão na frente do rosto para buscar estímulo visual, ela vai cutucar o olho para poder ter alguma sensação ali, né? Perfeito. Vai chegar perto das coisas, vai fixar em algum ponto, ou ela também não vai ter noção do todo se ela tem uma dificuldade maior, porque ela vai ver as figuras fragmentadas, que é outra coisa que a gente vê nas crianças que têm transtorno de processamento visual, como a gente vê no TEA, né? Então ele vê um pedaço, mas se ele não é treinado para ver o todo, ele vai ter muita dificuldade de absorver a ideia que aquilo ali, o conceito que aquilo ali traz para ele, e isso interfere diretamente no aprendizado dele. Claro. A gente como pai, né? Assim, nós como pai, a Michelle como profissional, eu como curioso e estudioso, nós escutamos muito as pessoas antes do diagnóstico do TEA associar a surdez e aí levar no otorrino. Aconteceu conosco aqui em casa, né? Nós levamos primeiro no otorrino. Mas desconfiar de alguma questão oftalmológica é bem incomum. É bem incomum. Pelo menos é o que eu ouço dizer de muitos profissionais e muitas famílias. E não deveria ser, né, Renato? Os pediatras e os neuropediatras, quando começassem a perceber algum problema de comportamento, algum problema de visão, algum problema de aprendizagem, deveriam pedir um check-up, né? E não só mandar para o neuro. Exato. E esse check-up, ele deveria seguir determinados protocolos. Porque não é só olhar o olho. Eu falo isso muito com os pacientes. Uma coisa é olho, outra coisa é grau, outra coisa é visão. Então, são 3 coisas que andam juntas, mas elas não são a mesma coisa. Então, eu posso ter um olho normal, sem grau nenhum para usar, e não ter uma visão boa. Da mesma maneira, eu posso ter um grau alto, um olho que tem alguma condição ali que precisa ser acompanhada, e uma visão boa. Né? Então, se a visão foi formada no período, se durante o período de formação, esse input visual, essa entrada visual foi adequada, então ela vai desenvolver uma boa visão, a não ser que ela tenha alguma coisa degenerativa e tal. E esse processamento visual precisa estar preservado, né? As etapas precisam estar sendo... Então, as pessoas ligam visão a grau. Eu não tenho grau nenhum, então eu enxergo bem. Não estou enxergando. Se aumentar meu grau, fica bom? Então, pera lá, não é assim. A sensação das pessoas é assim, se eu não enxergo, eu boto mais grau. Botar mais grau não é botar mais visão. Grau é um número, é uma medida. Igual sapato. Se der um sapato de um número diferente do seu, não vai caber. Um casaco de um número diferente do seu, não vai matar mais o frio. Então, o grau, ele é algo exato que corresponde ao tamanho e formato do olho, geralmente. Basicamente é isso, tamanho e formato. Então, seria o mesmo que a gente pedir para uma avaliação para o otorrino para saber se essa criança escuta, ele vai lá, olha o ouvido, olha o outro, ok, a audição é normal. Ué. Então, um olho normal indica que não tem uma alteração oftalmológica ali, por exemplo, uma alteração ocular, não é nem oftalmológica, ocular. Mas ele pode ter grau, ele pode ter dificuldade de foco.
Por exemplo, uma coisa que a gente vê falar pouco, e a gente sabe nas crianças que têm, ou nas crianças ou no adulto também, que fazem uso de medicação, ah, de medicações que são muito comuns nos transtornos de neurodesenvolvimento. Então, a gente tem aí risperidona, a gente tem a Ritalina, são medicações que elas podem afetar, por exemplo, a capacidade de foco para perto. Então, quem tem mais de 40 entende. A sensação de pupila dilatada. Então, pera lá. Então, eu coloco uma criança, toda criança tem grau. Toda criança tem grau. Então, o olho da gente nasce pequeno. O olho pequeno tem um grau de hipermetropia. Trouxe até uma maquetezinha que acho que às vezes fica mais fácil eu explicar. Deixa eu ver se eu consigo. Então, aqui, ó, tem um olhinho. Tá? Então, lá dentro do olho tem uma porção de estruturas. A gente tem uma lente interna, que fica lá dentro, a gente tem a córnea, que fica na frente, e a gente tem a retina, que é o amareladinho laranjado, e o nervo, tá? Então, essa lente que a gente tem lá dentro, ela é uma lente que ela transforma, ela para dar foco, ela muda o grau dela. E esse músculo que está aqui, ele trabalha junto com essa lente para isso. Então, quando eu olho de longe e eu venho em foco de perto, esse músculo está trabalhando por um comando ali, por um estímulo neurológico. Então, se eu tenho um problema neurológico, eu posso não ter isso aqui funcionando adequadamente. Ou seja, a criança não foca para perto. E o mundo da criança é de perto. Então, como Uhum. é que ela vai ter estímulo lá no colo para poder interagir de maneira adequada, para brincar com o universo onde o bracinho alcança, que é de perto? Então, você já tem um problema. Se eu uso uma medicação que relaxa essa musculatura, eu também vou ter uma dificuldade para esse foco. Então, é o que algumas medicações neurológicas fazem. Não quer dizer que não possa usar, não é isso. Mas se a criança tem um grau de hipermetropia porque o olho dela é pequenininho, esse músculo foi feito para lidar com esse grau pequenininho. Então, é normal que eu dilate uma criança, ela tenha 3 de hipermetropia. Aí, vamos colocar uma criança assim de 2 anos, 3 anos, tem 3 de hipermetropia. Eu vou passar esse óculos? Não, porque o olho dela foi feito para acostumar com esse grau. Então, muitas vezes os pais vão no oftalmologista e falam assim: o doutor falou que não tem grau. Não tem grau que precise passar para aquela condição que aquela criança vive. Mas se eu sei que essa criança tem uma dificuldade de foco para perto, muitas vezes eu vou precisar passar esse grau sim, para ela conseguir manter a atenção. Senão eu vou tratar uma coisa, eu vou tratar o déficit de atenção ali com a Ritalina. Tá ótimo. A criança melhorou demais, melhorou o comportamento, melhorou a atenção na sala de aula, mas no caderno não vai. Porque de perto não está legal. E ela precisa estar ali de perto. Então, quer dizer, se o oftalmologista está atento a isso, ele vai fazer a prescrição de um grau, famoso grau de descanso, que na verdade ele é um grau de alívio. O olho dá conta de lidar com os graus, mas ele passa um óculos para poder aliviar esse esforço. Então, criança que não está fazendo esforço ali visual, é uma criança que tende a ser mais atenta. Claro. Né? A criança que está desconfortável com a visão, ela não vai ficar no caderno, ela não vai ficar no estudo, ela não vai ficar no livro. E aí ela vai ganhar um rótulo de agitada. Esse menino não quieta, esse menino não senta, ele não presta atenção na aula, ele não presta atenção na tarefa, né? Então, assim, saber que existe esse contexto da criança é importante. Então, o ideal é que o oftalmologista faça a avaliação da criança. Pode fazer com ou sem medicação, se isso é possível, né? Tem medicações que não é possível. Mas, assim, com a medicação, fazer antes de dilatar. Porque se a medicação já tem o efeito de dilatar parcialmente, ali a sensação, né? Às vezes a pupila não vai ficar grande, é só aquele músculo que vai ficar mais fraquinho. Então, se a criança não consegue, se esse músculo não consegue trabalhar para dar o foco, ela já pode chegar no consultório com essa dificuldade de enxergar. Então, isso antes de dilatar, eu já percebo que o grau dela já aparece. Não era para aparecer, que o músculo era para poder zerar. Mas já aparece. Se já aparece, é um indicativo de que ela precisa desse grau para poder melhorar o foco dela. Colocou o grau, melhora o foco. Testar para perto, olhar o que é o caderninho, olhar a criança escrevendo. O oftalmologista que trabalha com oftalmopediatria, que trabalha com aprendizagem, né, com transtorno de neurodesenvolvimento, ele tem que saber que muitas vezes ele vai olhar caderno, ele vai olhar a postura da criança escrevendo, lendo, né, a leitura dela, porque isso aí acaba fornecendo muita pista.
né? Chega muito perto, muda a posição para conseguir, né? Tudo isso acaba sendo necessário para avaliar, né? Então, assim, a avaliação do visual, ela tem determinadas etapas e a gente tem que levar em conta o contexto da criança. O que é aceitável para uma criança de 2 anos, muitas vezes ela atrapalha uma criança de 6. Né? Uma criança que vai para a escola para alfabetizar aos 6, ela tem um contexto diferente daquela que a família já quer alfabetizá-la com 4. Quando o olho Uhum. ainda está crescendo, quando o sistema visual ainda está imaturo, quando o esforço dela pode ser maior. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E o uso de medicação. Então, é uma consulta que ela é mais longa mesmo, né? Tá usando medicação, essa medicação interfere? Vai no áudio da medicação, se ela pode ser avaliada sem também, ok, né? São passos que são importantes. Então, não Entendi. confundir o olho com grau, com visão, porque isso anda junto, não é a mesma coisa, e em condições, em contextos diferentes, a mesma combinação do que se encontra de olho, grau e visão pode ter uma necessidade de uma conduta diferente. É. Uma criança, né, Renata, desde dos primeiros meses ali, com algum problema na visão que a incomode muito, que gere desconforto, dores ou dificuldade de enxergar, ela pode e provavelmente irá apresentar dificuldade de interação, diversos problemas de comportamento que podem ser confundidos com alguns transtornos, né? Sim, sim. Então, é a questão do maneirismo, posturas que são diferentes, né? Isso pode acontecer, sim. Da criança realmente enganar os pais, né? É. Não é incomum que perceba mais tarde. Essa questão da medicação, esses dias eu estava lendo do trabalho dos psicólogos para avaliarem as alterações de comportamento provocadas pelas medicações. Quer dizer, o tanto que é importante, é o que você está dizendo, o psicólogo tem que observar, qualquer médico que os pais levem essa criança tem que fazer essa pergunta que você faz, né? Tá tomando alguma medicação? Exatamente para saber se pode ter alguma alteração naquilo que você está buscando ali no seu consultório, né? Exato, exato. E se está tomando, isso a equipe tem que estar conversando. O oftalmologista que trabalha com essa área, ele tem que estar conversando com a equipe. A equipe tem que estar conversando com ele. Então, pera lá. Ficou com dificuldade para perto por conta da medicação? Eu vou fazer um teste neuropsicológico, avaliação neuropsicológica. Então, às vezes, precisa de uma correção visual. É. Sabe que um tempo, tem alguns, deve ter acho que alguns anos, uma neuropsicóloga, a amiga, me pediu uma avaliação de uma criança que estava com determinadas alterações de aprendizagem. Ela pediu para avaliar, a criança não tinha uma alteração oftalmológica assim que exigisse óculos nem nada, não. Mas era uma criança que era, fazendo a pesquisa, era daltônica. E ninguém sabia. Então, como é que ela faz testes que usam código de cores? Ia dar tudo atrapalhado e ela ganha um bom rótulo ali, né? Que a gente sabe que esses testes têm. Então, vai fazer um teste que usa a visão, vê se a visão tá boa, né? Isso é importante. E em condições diferentes, né? Acaba que isso é muito verdade. E isso vai estar presente no adulto também, né? A gente fala de criança, mas o adulto também. E não é incomum que, às vezes, as pessoas, por vergonha, não digam medicações que elas estão tomando, ou que o filho está tomando, né? Não é incomum. E vai. Oftalmologista, para que precisa saber disso? Exatamente. A gente vê isso e tudo interfere. Exatamente. Porque a medicação ela tem seus efeitos colaterais, por menores que sejam, né? A depender da dosagem, do tipo de medicamento, mas não tem como você dizer que não vai ter nenhum efeito colateral em nada, não existe isso, né? Exato. Então, se tem algum efeito relacionado à visão, a gente tem que corrigir isso. Não é falar que não vai usar a medicação, mas ver se ela exige alguma conduta do ponto de vista visual. Porque aí você vai ter o ganho que a medicação precisa ter, né? Se você não Claro. corrige um efeito colateral, às vezes isso aí vai falar, olha, não deu certo com tal medicação. Será? Será que a gente não poderia ter mudado a abordagem? Uma abordagem mais ampla? É.
O Renata, os autistas têm muita seletividade alimentar. Eu não sei outras crianças com outros transtornos, tal, etc. Enfim, independente de serem autistas, outros transtornos, neurotípicos, etc., blá, blá, blá. A que ponto a falta de alguns alimentos podem interferir e prejudicar esse desenvolvimento da visão, pelo menos aí até os 10 anos, que foi um marco que você exemplificou minutos atrás, assim. É interessante essa pergunta? Sim, sim, porque se a criança for altamente seletiva, ela vai ter déficit nutricional. Uhum, Então, a gente precisa de alguns nutrientes para o bom funcionamento da visão. A visão da gente é uhum, dinâmica, né? Tá ali o tempo uhum, todo, vamos dizer assim, o tempo todo a gente está em reações fotoquímicas, o tempo todo a gente está transformando a energia é, luminosa numa energia elétrica, então, para virar informação visual. Então, o tempo todo o olho está trabalhando, ele consome algumas substâncias, vamos dizer, lá dentro, ele produz e consome. E aí a gente precisa, para manutenção dos tecidos, para manutenção do funcionamento ali do olho, de ômega 3, a gente precisa de zinco, a gente precisa de vitamina a gente precisa de luteína e zeaxantina, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de uma porção de nutrientes, né? E que não podem faltar. Então, hoje, além do transtorno alimentar, do transtorno de seletividade que a gente vê nas crianças com autismo, né? A gente tem criança que tem um transtorno de processamento sensorial e não necessariamente ela é autista, que ela vai ter uma seletividade alimentar, né? Mas muitas vezes ela também não é nem exposta. Tem pais que falam, não come isso, não come aquilo, mas a família também não come. A criança nunca foi exposta. Então, se ela não desenvolve uma via de conexão para poder entender, associar e comer aquilo ali, fica mais complicado, né? Mas, assim, a criança que tem uma seletividade, independente da causa, ou adulto também, né? Ela acaba caindo em determinadas situações. Então, por exemplo, falta de vitamina A, olho seco, ressecamento ocular, alteração da visão noturna, alteração do campo visual. A gente tem hoje, que é o que eu ia falar, independente da criança ter transtorno ou não, uma verdifobia. E a luteína e a zeaxantina estão nos alimentos verdes, estão nos folhosos. Então, eu pergunto isso, né? Vocês sabem, eu pergunto isso, como é que está a alimentação, tal. E às vezes eu combino com a criança, olha, escolhe um verdinho para salvar seu olho. Porque quando você pergunta para as famílias, falta informação. Então, fala assim, que verdura? Tá comendo? Come super bem. Come o quê? Arroz, feijão e carne. E verdura? Come batata, come cenoura. Falei, isso não é verdura, não. Não, não, cenoura é laranjura, não é verdura, né? Então eu brinco com isso, porque a família vai lembrar. E batata é brancura, também não serve. E aí eu, pelo menos, para a família entendendo que existem dentro daqueles alimentos nutrientes. Então não é simplesmente vegetais, verduras e vegetais não são a mesma coisa. Cada alimento tem o seu nutriente, é importante que essa alimentação seja mais rica. Mas na criança que tem seletividade alimentar, muitas vezes os pais acabam entrando num processo de, não pejorativamente, de acomodação, né? É importante que coma, é melhor que coma restrito do que não comer, do que entrar numa crise. Então, a gente vê isso numa porção de condição neuropsiquiátrica, que a família se acomoda para que evite uma crise dentro de um jantar, dentro de determinados hábitos do programa da família, né? Então, acaba que vai permitindo que fique cada vez mais seletivo, porque é melhor comer qualquer coisa do que nada. E, na verdade, não é assim. Comer tem uma função, uhum, né? Então, ali está garantindo caloria, não vai morrer de fome, mas não vai estar uhum. nutrido, né? Eu lembro uma vez que eu atendi uma família de uma criança que não era autista, mas a menina tinha uma seletividade alimentar tal que ela comia apenas um único alimento. Era só um, todos os dias, o dia inteiro. Não comia mais nada. Então, assim, você imagina o grau de desnutrição. E isso não é só para o olho, né? Então, quando eu falo em olho, eu estou falando em olho e cérebro. Então, o ômega 3, ele entra ali, né? Quantas vezes a gente vê prescrito, né? Em crianças que têm qualquer condição neurológica. E a retina dos gorduras, né? Dos lipídios da retina
praticamente a metade, né, quase 50% é ômega 3. Então, eu Entendi. preciso que esteja na alimentação. Tomar vitamina é uma saída? É uma saída. Mas não é a melhor das saídas, porque comida não é só tomei a vitamina, né? Tem mais coisa dentro disso. É mastigação, é desenvolvimento do rosto, da fala, né? Então, tem muito mais coisa envolvida com o comer, né? É memória afetiva, é trabalho sensorial. Então, muito mais coisa na comida. E a exploração visual também ajuda na questão da comida. Crianças que são deficientes visuais graves, por exemplo, elas não comem bem. O alimento, às vezes, Interessante isso. é meio violento. Você, de repente, alguém enfia uma comida de alguma coisa na sua boca. É. Então, a criança que é deficiente visual grave, ela, da mesma maneira que o autista, ela precisa de antecipação. Ela precisa de rotina para ela conseguir absorver e manter uma organização pessoal. Né? Até Olha para como ela, muitas coisas nascem. até para ela preparar, né, ali o processo de mastigação, né, de receber aquele alimento, porque imagina, a gente vê uma comida e fala assim, agora eu quero comer a salada, agora eu quero comer a carne, é a mesma coisa, só que ela não está vendo, né? Exatamente. O processo ali do comer, da digestão, começa visual, né? E aí você já não tem essa etapa. E numa criança que tem desatenção visual, você vai ter prejuízos semelhantes. Então, a criança pode enxergar, mas ela não tem uma percepção visual adequada, ela não tem uma atenção visual adequada. Então, ela também não vai processar essa informação da maneira útil. E então, aí, nesse ponto, o trabalho de estimulação visual, o trabalho que se faz para pessoas com um transtorno de processamento visual, ele acaba tendo muita utilidade. Então, isso aí são crianças, são pessoas que enxergam muitas vezes bem e que precisam ser trabalhadas quanto à atenção do que é relevante. Isso a gente vê muito dentro do TDAH, dentro do autismo, né? Ou dentro de transtornos de leitura. Existem Entendi. características da visão da pessoa que, se elas não forem modificadas ou trabalhadas, se perpetua comportamentos e dificuldades, né, de aquisição de habilidades. No mundo do autismo, Renata, os pais, pelo menos nos primeiros anos, né, a depender da condição econômica, de quando foi o diagnóstico, eu sei disso tudo, mas em linhas gerais, pelo menos nos primeiros anos, se preocupam muito com os comportamentos socialmente inadequados, que a sociedade considera inadequados. E acaba se esquecendo de coisas importantes, como a alimentação. E nós sabemos que a questão da alimentação, como você mesma acabou de dizer, ela traz questões graves, né? A desnutrição não vai trazer só problemas visuais, ela pode trazer problemas cardíacos, problemas gastros, intestinais, etc. Enfim, N consequências, porque, de novo, em linhas gerais, bem a grosso modo e bem a entre aspas, sem ser pejorativo ou ofender ninguém, lembrando que eu tenho um filho autista, da mente para baixo, o organismo tem que funcionar normal, né? Tem que funcionar bem. E para funcionar bem, depende de sono, depende de boa alimentação, etc. E de imediato, uma alimentação ruim pode gerar muitos problemas de funcionamento do intestino e problemas de comportamento. Aqui em casa, há 3 anos atrás aproximadamente, o Dioguinho tinha muito problema de comportamento porque o intestino não funcionava em decorrência da sua seletividade alimentar. Entramos em ação, diariamente ele toma uma vitamina bem recheada de N coisas, que eu chamo de milkshake, e vai de tudo, às vezes vai cenoura, às vezes vai própolis, diariamente vai aveia, vai mel, vai frutas, etc. E esse problema de intestino resolveu-se. E a questão da nutrição, em parte, melhorou bem também. Mas é muito importante os pais observarem isso, né, Renata? Porque às vezes estão preocupados só com comportamentos, esquecendo de outras coisas, né? E não cobram Exato. dos médicos isso, não cobra do neuro, não cobra da equipe, não observa, né? Esquece que É, a criança autista é um ser humano, né? exatamente. Então, acaba que leva a culpa, né, de tudo. Então, se tem esse comportamento, é porque é por causa do autismo, né?
É, E isso aí, eu vejo isso demais com relação à questão da visão. é. Porque a visão ela tem muita coisa do retroalimentar, né? Então a pessoa enxerga, ela recebe a visão adequada, ela amadurece, ela melhora uma atividade. Você tem questão, hoje a gente tem questão do grau, né? Que a gente preocupar dentro dos comportamentos. Então você tem o comportamento, da mesma maneira que a visão pode determinar um comportamento na criança, você também tem um comportamento determinando alguma coisa dentro da visão, né? Uma coisa que a gente tem hoje, que é o problema geral, mas que a gente tem que pensar como um problema que merece uma atenção especial, por exemplo, no autista e no TDAH, que é o quê? Excesso, abuso de telas, principalmente telas próximas. Então, quer dizer, às vezes uma dificuldade visual faz com que se aproxime ali, ele mantém, e aí se perpetua, ele mantém um hiperfoco em alguma coisa, ele não tem a noção do todo, ele atrasa algumas etapas da maturação visual, ao mesmo tempo que ele pode levar a outros prejuízos, então estrabismo, dificuldade para convergência, né? Fadiga visual, coceira, evolução para um astigmatismo, miopia em quem tem tendência. Então, assim, a gente tem uma porção de consequências, né? Por conta do mau uso da visão e, às vezes, por conta de uma negligência de um aspecto visual que precisa ser trabalhado, né? Então, assim, a gente sabe, criar filho não é fácil, né? Orientar os pais no consultório, orientar os pacientes não é fácil, porque muitas vezes eles sabem das falhas, porque todo mundo é humano, e aí por isso eles não contam para o pediatra, eles não contam para o médico, né? Ou eles não contam ou por negação, ou não contam porque eles não querem tomar bronca, eles não querem, eles já estão cansados, né? A Porque luta não é não é fácil, fácil. né? Mas assim, com criatividade a gente vai conseguindo melhorar, né? Por exemplo, aqui em casa nós conseguimos tirar o tablet do Diogo e ele passou para a televisão grande, porque a televisão é smart, então ela tem os mesmos recursos de um tablet, né? YouTube, etc. E aí, no aspecto da visão, isso melhora muito, né, Renato? Porque a gente está falando de uma televisão, sei lá, no seu tamanho da televisão lá da sala, que a sala virou dele agora, mas eu acho que é 60, sei lá, imaginemos 60, é algo assim. Isso faz muita diferença na visão, não faz, Renato? A criança ficar num tablet ou numa televisão de 60? Do ponto de vista oftalmológico, faz. Uhum, Do ponto de vista neurológico, talvez nem tanto. uhum, Do ponto de vista oftalmológico, eu falei com vocês. Se eu preciso usar uma musculatura para foco, para perto, então isso exige um esforço dessa musculatura dentro do olho. E como qualquer músculo, ele entra em fadiga. uhum. Então, eu brinco muito isso. Você segura um neném, mas você não segura o neném no braço o dia inteiro. Você precisa de pausa, o músculo entra em fadiga. Se você for carregar um peso por uma determinada distância, periodicamente você vai precisar descer esse peso do braço, descansar um pouco. Na hora que você sente que a musculatura consegue novo, você pega. Então, você faz uma musculação, você trabalha um grupo muscular, você dá uma pausa, você volta de novo, não é? Então, o olho ninguém faz isso, ninguém programa. Então, muitas vezes você vai ver uma criança, principalmente a gente tem que preocupar muito das crianças que não sabem se expressar, né? Nas não verbais, mas nas que não sabem também se expressar. Às vezes ela é verbal, mas ela não consegue, ela não tem insight suficiente para poder queixar. E aí você vai ver uma criança que está fatigada, ela está ali, ela pode estar morrendo, porque ela está no celular e no tablet ali de perto, forçando demais no foco. E aí ela fica irritadiça, ela tem dor no olho, ela tem um desconforto que ela não sabe falar, né? E você vai ter uma piora de comportamento por conta de sintoma, por abuso. Então, o olho vai estar, a visão vai estar embaçada por excesso de esforço ali para perto, às vezes a musculatura não volta rapidinho para poder dar o foco de longe, né? Quem usa celular no tempo prolongado sabe disso. Você está ali, na hora que você olha para longe, está tudo embaçado, e vai voltando aos pouquinhos. Mas você tem ressecamento que também embaça. Você tem a ferida que dá desconforto, sensação de areia, ardor, lacrimejamento, fotofobia. Então, tem que lembrar que muitas vezes fala assim, nossa, é hipersensível à luz. Você vai ver uma criança que está tempo demais em tela, com o olhão aberto. E aí ela faz ferida na parte da frente, ali na córnea. Isso dá uma sensibilidade à luz enorme.
entendeu? E Uhum. aí, se ela for para um caderno branquinho, ela vai ter desconforto com o caderno também, porque está Uhum. refletindo ali, né? E aí a gente vai pensar em 1 milhão de coisas mirabolantes e deixa de ver o que que é o comum, como é que está o comportamento dessa criança dentro de casa, nas atividades de vida diária dela. Eu lembro uma vez que eu atendi uma menina que ela não ficava no tablet nem no celular, mas ela tinha um ressecamento enorme embaixo no olho. Enorme. E a família não deixava. Mas muito grande. E ela piscava só pela metade, ela nunca piscava completamente. Eu falei, mas ela não Uhum. fica. Aí eu virei para a mãe e falei assim, então essa televisão sua está pregada no alto. Aí ela, como é que você sabe? Eu falei, É. necessariamente. O olhão está muito aberto, a pálpebra nem termina o piscar. Então, o comportamento da criança, e aí tem coceira, tem lacrimejamento, o que é que está acontecendo? Né? Não fica no tablet, não tem grau, e aí? Então, assim, você tem que olhar o que é a atividade ali da criança. Numa criança que tem dificuldade de falar, é, é, saber que isso existe é extremamente importante, porque você vai, opa, né, lembrar, será que pode ser alguma coisa nesse sentido, né? Ah, na questão do desenvolvimento visual, a gente tem que lembrar aqui do processamento, muito das dificuldades que a gente tem visuais nos transtornos de neurodesenvolvimento tem relação com o processamento, que é a parte não ocular, né? Então, a hipersensibilidade visual, a hipossensibilidade visual, então você pode levar a uma evitação, ou a dificuldade com processar estímulos que estão muito próximos uns dos outros. A gente tem caso de criança que tem diagnóstico de dislexia, que na verdade ela tem, não é exatamente uma dislexia, sim uma dificuldade com lidar com estímulos muito próximos, que a gente chama de fenômeno de crowding, é um apinhamento. Então, as letras estão muito próximas. Para a gente, às vezes, está num padrão ok, mas para aquela criança, para aquele adulto, se você espaçasse um pouco as letras e as linhas entre as linhas ali, né? Se você espaçasse isso, você melhoraria a eficiência de leitura, a compreensão, né? Isso aí tudo é processamento visual. Então, a pessoa pode enxergar bem, mas ela tem dificuldade de lidar com esse aspecto visual. Então, tudo isso tem que ser investigado, né? Não é porque uma criança é autista que ela não pode ter transtorno de leitura, de Uhum. escrita. E aí? Eu nunca vou suspeitar, ela tem só uma coisa. Tem um paciente meu que eu acompanho que ele é um autista apráxico e a minha suspeita é que ele tem dislexia também. Uhum. Aí daí você imagina a dificuldade de um profissional, eu tenho dificuldade para conseguir confirmar o diagnóstico e a dificuldade que a gente tem para conseguir que a escola consiga adaptar um material adequado, que consiga avaliar essa criança e propor as coisas da maneira mais, vamos dizer assim, mais adequada para ela. Aqui é questão de escola e dificuldade é inclusão, adaptação é para todos, né? Isso aí é mesmo Então, pagando, lembra, isso é muito difícil. na escola, então, a questão visual, se a criança tem uma hipersensibilidade, a posição que ela está na sala de aula afeta. Ela está perto da janela que ela senta, né? Ah, a iluminação da sala de aula ou da sala de estudo, isso a gente viveu muito isso agora nesse período online. A iluminação da casa da gente não foi feita para estudar, né? A altura de mesa alta, cadeira baixa, iluminação que bate direto, faz ofuscamento, seja numa tela de computador, seja num caderno, né? E às vezes a criança fica intolerante a conseguir se manter ali porque ela tem uma hipersensibilidade visual, né? Ou ela tem um processamento visual que é fragmentado. Então, a gente vai ver isso, por exemplo, em autistas que eles ficam no foco de alguma coisa que não seja relevante para a imagem. Então, se o autista ele se detém em detalhe da imagem, mas não no todo, ele tem ele vai ter um prejuízo na aprendizagem porque ele está tendo uma entrada da informação fragmentada. Então, para Uhum. depois ele amarrar tudo disso é muito mais difícil. Então, saber que existe uma dificuldade de processamento visual é extremamente importante e que isso pode ser trabalhado em estimulação, com terapeuta de estimulação visual. Da mesma maneira como vai trabalhar o deficiente visual, que eu te falei, são muitas características que são semelhantes,
né? Uhum. De quem tem deficiência visual cortical, por exemplo, de quem tem um transtorno de processamento que pode estar presente, como, por exemplo, num autismo ou num TDAH, né? Crianças que às vezes têm dificuldade de fazer a questão do figura e fundo, de determinar o que é relevante naquele quadro visual que ela tem, né? De completar as imagens, né? Então, tudo isso acaba sendo extremamente importante que se avalie e saber que, tão cedo identificou que tem alguma alteração do comportamento visual, mesmo que a visão seja boa, pensar na possibilidade de terapia de estimulação visual, O para Renata, poder nós... direcionar o comportamento ocular, a atenção visual. e quem faz isso? Que profissional que faz isso? Terapeuta de estimulação visual, reabilitador visual, de preferência que tenha a formação em treinamento para trabalhar com deficiência visual cortical, que trabalha basicamente essa questão de processamento, e desejável se tiver também formação de integração sensorial, né? Porque aí a pessoa isso aí são informações da terapeuta que trabalha com a gente, que faz parte da equipe lá da Oftalmo Kinder, né? Então, fazer a avaliação do perfil sensorial dessa criança, perfil sensorial visual, se ela é hipersensível, se ela é hipossensível, para daí determinar, traçar estratégias desse treinamento visual. Tem uma Né? menina Então, aqui, Renata, falando que faz, ó, Meg Pires, não sei o nome dela primeiro, mas ela está dizendo aí. eu não estou conseguindo ter acesso a muita coisa aqui. Deixa eu rodar aqui. Teve uma pessoa que perguntou com quantos anos meu filho começou a falar. Ele começou a falar com 3 anos e meio, aproximadamente. Mas, o Renato, esse profissional ele tem que ter formação superior ou é formação técnica? Formação superior, né? Assim, geralmente, se a gente for pegar, falar para você porque hoje se a gente tem muita, não quero entrar em polêmicas, né? Não, Mas porque hoje a gente tem muita, assim, faltam profissionais e onde faltam profissionais, quem consegue, quem vai buscando informação vai, é, vai se especializando, vai estudando, vai trabalhando com aquilo. Mas se eu for pegar um instrutivo do Ministério da Saúde para reabilitador visual, é o terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta que tenha o curso de habilitação e reabilitação visual, ele tem uma carga horária mínima. Aí dentro disso, você tem hoje cursos de deficiência visual cortical ou deficiência visual cerebral, né, o que tem a ver com transtorno de processamento sensorial. E quem faz também, aí é dentro da área do terapeuta ocupacional, a questão da integração sensorial, entendi. né? Porque você não vai trabalhar uma coisa só, né? Eu imaginei que era por aí, porque quando você falou de questão sensorial, a gente já associa a terapeuta ocupacional ou físio, né? É meio que automático. A menina... Desculpa eu estar te chamando de menina, viu? Pelo amor de Deus, não é com falta de respeito, não. É porque o seu nome não está aparecendo para mim. Está aparecendo Meg Pires. Então, eu vou te chamar de profissional. A profissional que a Meg Pires está colocando aqui, que ela exatamente, ela é físio e tem as formações específicas da área. Obrigado, Meg, pela sua colocação. Ô, Renata, obrigado pela menina. Desculpa, viu? Por favor. Mas, assim, Renata, nós temos uma ferramenta é Meg, o nome dela é Meg mesmo. Nós temos uma ferramenta na inclusão, que é o plano de ensino individualizado. Uhum. Você conhece. Então, assim, te escutando, eu já estou com uma visão muito mais macro da inclusão há tempos. E cada dia, com cada pessoa que eu converso, eu tenho ampliado essa minha visão. E conversando com você hoje, minha visão, assim, literalmente, né? Literalmente, vou comer mais verde, meus coelhinhos vão ficar com mais fome, vai sobrar menos verde para Ele vai eles. comprar brócolis, espinafre. Vou melhorar. Agora, sim, eu penso que dentro desse PEI, essa avaliação visual, oftalmo, etc., esse profissional que é o terapeuta, a depender do caso, e eu penso que em muitos casos é preciso um profissional desse, porque muitas dificuldades de aprendizagem decorrem de problemas da visão, né? Então,
E não se Olha, usa isso, viu? E não se usa. a estimativa é que 1 em cada 4 crianças em idade escolar tenha problemas visuais. É muita coisa. Muita coisa. Muita 25%. coisa. E isso, eu acho que tem muita coisa aí que nem é contabilizada, igual a insuficiência de convergência que atrapalha estudar. Tem uma paciente, eu falei com ela que eu ia contar nos meus stories, vou contar aqui, que é até uma colega. E ela falando de dor de cabeça para estudar, desconforto e tal. E eu falei, você não tem insuficiência de convergência, não? Então, o que é insuficiência de convergência para quem está chegando? É a dificuldade de fazer a convergência, de manter a convergência dos olhos estável para uma atividade como, por exemplo, leitura. Então, eu não vou ver nada muito de pertinho, mas eu preciso, a 30, 33 centímetros, manter minha visão, meus olhos estáveis para conseguir ler uma linha de maneira adequada, passar para a linha de baixo e não me perder. E quem tem insuficiência de convergência tem essa dificuldade, porque o olho vai e quando vê ele está saindo, aí pula linha, embaralha, dá sono, dá enjoo, né? E a criança fica taxada de preguiçosa. Então, há uma boa convergência, ó, eu vou conseguir virar o olho. Ninguém vai ler daqui, mas a gente vai ler de uma posição, ou seja, tem força muscular para segurar muitas horas de uma leitura. Se eu tenho dificuldade de convergência, exercício ortóptico. Uhum. A ortoptista, né, vai fazer o teste, vai quantificar, vai avaliar a qualidade disso, de fusão, a parte sensorial também, não é só a parte motora, e vai propor exercícios, vai propor terapias, né? Então, o ortoptista também, porque a gente tem muito poucos no mercado, mas o ortoptista também integra a equipe, extremamente valioso o seu trabalho, tá? Mas, assim, uma insuficiência de convergência essa paciente tinha. Na hora que eu olhei, o olho veio e tudo sai o olho, né? Então não fica, não consegue ficar ali. Aí eu falei, nossa, isso aí daí, isso daquilo, criança vai muitas vezes rotulada de preguiçosa. Ela falou, meu Deus, apanhei a infância inteira por causa disso. Mas você pensa o que é a gente não conhecer a visão. Isso aí muitas vezes não tá descrito nesses problemas visuais, mas interfere com a criança manter muito tempo sentada numa cadeira, lendo e escrevendo. O menino da formiga do bumbum. Levanta mesmo, não fica parado, né? Ainda mais se tiver algum grau, alguma coisa que de perto poderia aliviar. Então, daí você pensa. E por fadiga, a gente tem visto muito esses casos hoje. A meninada do celular, o celular não fica na distância fisiológica, que é assim, ó, de 30 a 33 centímetros. O celular, geralmente, ele vai dar eficiência a 18 a 20 centímetros. É praticamente o dobro do esforço muscular que eu tenho para uma distância comum de livro. Então, olha como cansa. E aí a gente tem visto muito fadiga e a criança desenvolvendo insuficiência de convergência. Paciente meu que não tinha, que eu acompanho de pequenininho, cresceu, foi para o celular, desenvolveu. Então, quer dizer, você tem uma leitura pior, você tem uma desatenção maior. E aí? Né? Qual que é o diagnóstico? Então, fazer uma avaliação corretinha oftalmológica inclui isso também, né? A parte muscular. E isso tem que ser feito na consulta pré e pós-dilatação. Então, entrar já dilatado é pular metade da consulta. Você faz exatamente isso, né? A gente coloca a cara naquelas máquinas todas lá 2 vezes, né? Agora eu estou entendendo por quê. Tudo tem um motivo, nada é à toa. E, lógico, é muito mais rápido para o paciente, e vou falar, principalmente para o médico, entrar já dilatado. Mas não é vantagem. A não ser que fale, não, é uma pessoa, uma criança que eu já acompanho e já vem com esse intuito e tal. E eu já vi recentemente. Não tem uma queixa nova. Mas o ideal é avalia a criança ou adulto também. Hoje a turma dos 40 anos tá sofrendo muito, porque, na verdade, não é nem a turma dos 40, 40 sofre muito. Mas você tem um home office que veio exigir, e muita gente descompensou quadro visual, né, quadro oftalmológico durante esse período de pandemia. Então, vai entrar, faz uma avaliação inicial, sai para dilatar e volta. Ou seja, é uma consulta que você vai tomar uma manhã ou uma tarde. Tem que ir preparado. No caso da criança autista e na criança que tem hiperatividade, às vezes eu proponho diferente. Então, eu falo, olha, na criança autista a gente pode dividir a consulta em 2 etapas. No primeiro dia vai, faz a primeira parte. Num outro momento vai
e faz a segunda parte, dilata e termina a consulta. Na criança que é realmente hiperativa, que tem uma dificuldade, a mãe, a família, às vezes não consegue conversar com o médico, não consegue se manter ali na consulta. E tem uma queixa importante. Então, nesses, às vezes eu falo, vai, na primeira etapa, vai só a família, num segundo momento, vamos com a criança, porque ela vai ficar menos agoniada, ela já vai direto para o exame, né? Acaba sendo bastante importante você saber que existem tempos diferentes, né? Questão da antecipação. Até para você trabalhar a antecipação, você vê, você precisa de um trabalho visual. Quantas terapias você tem que você utiliza pistas visuais? Olha aí o PEX, olha quanta coisa que você vai trabalhar, né? Que você precisa de pistas visuais e você precisa estar com um funcionamento adequado. E de repente a criança não sabe falar, ela perde a paciência, ela joga aquilo para lá, porque ela está cansada, aquilo está desconfortável. Então, lembrar que o desenvolvimento normal, ele segue determinadas etapas, e numa criança neuroatípica, você pode ter esse desenvolvimento atrasado. E aí a criança deixa de passar por etapas que são importantes, por eventualmente falta de intervenção onde precisa. E a coça educativa dos pais, infantil, não resolveu o problema oftalmológico, né? Não vai resolver nunca, jamais, né? De jeito nenhum. Aí a hora que cria uma aversão, né? Você vai condicionar que isso aqui é ruim, me faz sofrer, eu vou apanhar e tal. Então, assim, a criança acaba abandonando, porque ela não sabe nem o que é que está acontecendo, não sabe nem como ela pode melhorar. No dia a dia, Renata, acaba que todas essas coisas aí de diagnóstico ou de observar algum atraso no desenvolvimento, algum problema de comportamento, acontece muito nas escolas. Porque hoje os pais trabalham muito correria, ficam com cuidador, filhos ficam em tempo integral, etc. Se a maioria dos diagnósticos, das suspeitas acontece. Diagnóstico que eu falo informal, tá, Renata? Suspeita, né? Sim. A suspeita, eu não sei precisar se a maioria acontece nas escolas, tal, etc., devido à correria. Mas eu sei que muita coisa, muita suspeita surge na escola. E assim, está surgindo, não recente, mas não é também uma coisa muito antiga, que é uma especialidade que se chama neuroeducação, que são profissionais que estudam essa questão do neurodesenvolvimento e trabalham dentro das escolas. Eles estudam até questões fisiológicas, anatômicas, estudam mesmo, né? E esses profissionais são muito importantes, porque, ao meu ver, como também um neuropsicólogo, um neuropsicopedagogo, etc. Porque eles podem, com mais precisão e de forma mais cirúrgica, observar esses problemas de atraso na visão e outros problemas que estão gerando dificuldades na educação e ter um diagnóstico mais precoce, né? Isso é muito importante, essa parceria, né? Exato, porque se a maior parte do que a gente recebe do mundo vem por entrada visual, quanto mais precoce você identifica uma dificuldade de um comportamento visual na criança, mais cedo você intervém, mas menos alteração de comportamento e menos impacto na aprendizagem você tem. Então, quando eu falo assim, precoce, é precoce mesmo. No período que eu tive na equipe de microcefalia por Zika vírus lá no CRE, muitas vezes a gente definia começar a estimulação visual com 2 meses. A evolução era outra. Qualquer alteração visual para a gente acaba sendo relevante, né? O comportamento dessas crianças ia também. A gente aprendeu muito com essas crianças, porque o comportamento delas exigia da gente, era desafiador, exigia da gente condutas muitas vezes novas, né? Condutas que não estavam descritas ali. E a gente tinha uma melhora importante. Na hora que você melhora o contato visual, na hora que você melhora a exploração visual, você melhora globalmente. Você melhora motor, você melhora a interação, você melhora postura. A postura interfere também, Claro. né? Para andar, para sentar, para poder pegar num lápis, para poder se alimentar. Então, você tem muita coisa que você vai corrigindo e precocemente é o aparelho que você consegue trabalhar mais precocemente. Você não vai estimular uma criança de 3 meses, 4 meses, do ponto de vista de deambulação, de caminhar.
Mas visualmente já pode. Lógico, você não vai, ela tem um limite, de acordo com a etapa dela. Mas se ela não atrasa nessas etapas, ela tem a entrada correta do estímulo, ela tem o melhor potencial relacionado à visão, Renata, sabe? aproveitando que você narrou essa sua experiência aí junto ao CRER, eu entendi que são recém-nascidos, né? Alguns eram Sim. recém-nascidos, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Como que o período de gestação, a gravidez, pode influenciar nessas malformações da visão no que toca o neurodesenvolvimento? Eu não sei se eu fiz a pergunta de forma correta, mas eu Entendi. acho que você entendeu, né? Não, entendi. Gravidez, tanto é que é uma das coisas que acho que é importante falar na consulta, né? Durante a gravidez, a mulher está suscetível a uma porção vamos dizer, de eventos que podem chegar na criança, que podem afetar a criança. Então, você tem a questão até do estresse tóxico, 3 meses antes da gravidez, não é isso? Então, que você pode ter uma alteração até do neurodesenvolvimento ali intraútero, né? Durante a gravidez, a alimentação da mulher vai interferir, alguma medicação que ela use vai interferir, né? Uso de drogas, uso de álcool, genética, infecções, né? A gente ainda tem no nosso meio muito comum as infecções, né? Por exemplo, a toxoplasmose, né? A sífilis, que voltou muito. E a gente tem um problema sério, que é o quê? Nos testes da mamãe, por exemplo, que o SUS oferece, o que você tem de protocolo, toxoplasmose você só dosa no primeiro trimestre. Depois, se a mulher pegar, em qualquer outra época, você não fica sabendo. Aí ficou incluída o ano passado, seria lei, entrar no teste do pezinho. Ainda não aconteceu, mas é um sonho quando eu vejo que o pediatra pediu, lembrou de pedir a sorologia para toxoplasmose. Porque essa a gente vê, e quanto mais para o final da gravidez a mulher pega, e às vezes ela pega, ela tem uma gripe, uma manchinha, alguma coisa, quer dizer, não tem muito sintoma, ela não vai lembrar. Muitas vezes, se ela tem algum sintoma, o médico vai pedir teste para dengue, para zika, para um monte de coisa, para sífilis, e eu já vi muito isso, e não pedi para toxoplasmose. E quanto mais para o final da gravidez pega, mais transmite. E mais pega o olho da criança. Então, assim, essas alterações durante a gravidez, elas interferem, sim. E quais são Né? as consequências mais comuns na visão das crianças que você conhece? Se você tem lesão ocular, então você vai ter, por exemplo, uma cicatriz no centro da visão. Você pode ter eventualmente em algumas catarata, uma malformação do olho que culmine com uma alteração de grau importante. E as alterações que estão ali, vamos dizer assim, a suscetibilidade para as alterações de processamento visual. No caso da história do periparto, né, do perinatal, a questão da hipóxia, ou a questão da prematuridade com lesão ali, né, aquelas hemorragias. Então, aqueles pacientes que vêm tipicamente na ressonância, leucomalácia periventricular, né? Então, os profissionais e os pais que têm essa vivência sabem. Então, isso aí, olha, é o sinal de procura oftalmologista, porque as vias visuais passam exatamente nessa parte que muitas vezes sofre essa falta de oxigênio. A via visual ela vai passar do nervo para chegar lá. E geralmente ela passa ali na lateral dos ventrículos, ou seja, o que a gente vê é muito comum. O olho está normal e a criança não desenvolve. O olho está normal, pera lá. Teve um evento importante com prematuridade, e a gente vê, tem muito prematuridade e autismo, né? Então, teve esse evento, pode ter transtorno de processamento visual. Para que você vai esperar chegar na alfabetização para desconfiar isso? Já faz avaliação, já acompanha direitinho. A gente não sabe em que momento, qual que é a etapa de processamento que vai estar prejudicada, então acompanha direitinho. Periodicamente, eventualmente, faz uma avaliação funcional visual com terapeuta de habilitação visual, para ter certeza que você vai pegar o negócio no momento certo. Você não vai ter prejuízo de aquisição de habilidade. 85% do que a gente recebe do mundo vem pela visão. Sim. Então, um atraso na visão é igual a um atraso em outras áreas. Pode ter um atraso global maior ou menor,
né, em áreas específicas. Então, a gravidez e o periparto interferem. Uma hipoglicemia no período neonatal, uma icterícia importante que possa ter algum risco de comprometimento neurológico. Sim. Lembrar disso, né? Uma parada cardíaca, alguma coisa, algum evento assim. Então, lembrar desse tipo de coisa, porque tudo isso interfere com a visão. E muitas vezes a gente vê muitas síndromes que têm comportamentos autísticos, né? Eu não sei como é que hoje você está classificando esse tipo de diagnóstico, mas assim, a gente tem muitas síndromes, muitos pacientes dentro de síndromes que têm comportamentos autísticos ou que são autistas. E Uhum. lembrar que determinadas síndromes têm suas peculiaridades, Uhum. né? Então, por exemplo, o paciente com síndrome de Down, ele tem uma dificuldade no foco para perto muito comum, muito comum. Ou seja, se ele já tem um atraso, um déficit intelectual, e ele ainda tem uma dificuldade de conseguir enxergar para perto, onde é que vão estar as coisas dos terapeutas e do aprendizagem da escola? Perto. É. Mas se ele passou a infância enxergando borrado para perto, eventualmente para perto e para longe, como é que essa visão está sendo formada? E onde que isso teve de impacto no comportamento dele, nas terapias? Desenvolvimento, né? Exato. Então, assim, o ideal, toda criança que tem qualquer condição de síndrome, de transtorno de neurodesenvolvimento, de eventos intraútero ou perinatais, o ideal é que ela estivesse fazendo acompanhamento periódico, religioso, com um oftalmologista, oftalmopediatra, ou eventualmente especialista em baixa visão, né? Para poder realmente identificar o que precisar precocemente e intervir precocemente, né? Teve uma pessoa que me mandou uma pergunta, porque eu lembrei aqui agora. Como que faz para descobrir o grau? Como que faz para examinar, para ter acesso a essas informações numa criança autista? Tendo material adequado, a gente faz o mesmo exame que faz no adulto, num bebê de 3 meses. Não precisa falar. A gente pega muito caso de atraso, porque, não fala, não fala. Não precisa escolher melhor assim, melhor assim. Não precisa escolher. O médico tem outras maneiras de descobrir qual que é o grau daquela criança. E se fizer o exame sem pular etapa, você tem informações assim muito precisas, muito válidas, e a gente consegue intervir de maneira correta. Não precisa falar, não precisa informar. E dando tempo, tendo material adequado, não precisa nem sedar, porque também é outra preocupação que alguns pais têm. Mas não informa e o médico falou que tem que ser para anestesia geral. Não necessariamente. Não necessariamente. A maior parte das vezes, tendo tempo e material adequado, você faz sem sedar. É. Sedar, quando você vai fazer, não, tem uma programação cirúrgica que eu preciso de exatidão de determinados números, determinada avaliação, então aí você vai fazer sedação. Mas para conduta clínica diária, é bem possível a gente fazer sem necessariamente expor a criança à anestesia, né? Então, teve uma mãe que perguntou, eu trouxe até o material. Falei, não, eu faço questão de levar, porque é uma pergunta tão frequente e é causa tão frequente de atraso de levar a criança no consultório, que assim, é de chamar atenção. Então, o que acontece? A gente usa uma lanterna e uma régua que tem lentes de graus. Então, não sei se consegue ver aqui, ó. Não sei se está invertido. Então, eu tenho aqui, ó, meio, 1,5, 2, 2,5. Então, essa lanterna, ela tem uma iluminação, a luz dela é comprida, é um palito. Conforme vai passando por cada lente dessas, esse é o resumo, porque a gente tem uma caixona grandona, né? De 0,25 e 0,25. Mas você vai passando por aqui, e conforme a luz vai modificando, ela deixa de ser um palitinho e ela ocupa a bolinha toda. Na hora que ela ocupa a bolinha toda, eu faço um cálculo matemático que eu chego no grau. Eu faço um desconto, pá, cheguei no grau. E dá para ver o astigmatismo, dá para ver tudo. Ou seja, é possível você fazer isso antes de dilatar, depois de dilatar também, né? Então, joga na pupila o que eu preciso é. Então, o médico vai colocar isso aqui, vai colocar isso aqui em frente, e ele vai balançando. Então, eu preciso estar com o meu olho alinhado com a lanterna, alinhado com a lente, alinhado com o olho da criança. Não dá para ser assim e tal. Então, por isso, a importância de
Marcar o exame no dia que a criança está bem. Marcar depois de um dia de terapia, não vai ser legal. Marcar que teve febre, não dormiu à noite, está nascendo dente, não vai ser legal, né? Então, marcar para o horário que a criança está mais disposta, levar lanchinho, levar um brinquedo, né? Alguma coisa que a criança se sinta segura. Visitar a clínica antes, né? A gente sabe disso. Pedir figuras, fotos para antecipação, né? Clínicas que trabalham com transtorno do espectro autista sabem que isso pode ser necessário, então já tem material para poder enviar, né? E é isso aí que vai ajudando a assessorar, né? Sem então, dúvida. O que eu queria que ficasse é muito isso. Saber que a visão tem impacto no desenvolvimento, que intervir precocemente faz toda a diferença, tá? Que o processamento visual, muitas vezes, é o ponto onde está o problema visual daquela criança, né? Mas a gente pode ter interferência também com questão de medicação, por exemplo, né? E qualquer idade você consegue fazer a avaliação completa e adequada, né? Uma coisa que eu até anotei aqui que eu queria para eu não esquecer de falar, eu falei, não, isso é uma coisa importante, porque também é outra coisa que já me perguntaram muito. Lateralidade cruzada e aprendizagem. Você vê muito falar isso, né? Terapeuta ocupacional fala, educador físico fala. Na visão, não faz diferença. Tá? Então, mas não tem dificuldade de aprender, eu tenho dificuldade de evoluir na terapia porque o olho dominante é o esquerdo e a criança é destra. Não faz diferença. Por quê? Aqui, realmente, motor você tem. Tudo para um lado, tudo para o outro. No olho, está em outro plano. O plano é assim. E as fibras que vêm no nervo de um olho se juntam com a do outro, mistura e ainda redistribui misturado. Então, lateralidade cruzada não é um conceito que a gente vai usar em oftalmologia, em aprendizagem e outros transtornos ali para poder justificar nenhum atraso. Entendi. E isso é uma coisa que eu queria falar, porque também me chegam essas coisas em consultório ou eventualmente até pelo Instagram. Tá? Então, saber que se a criança não tem um processamento adequado, ela não faz uma análise correta da figura que ela precisa, ela pode não ter uma noção do todo, né? E se ela não tem uma noção do todo, ela tem uma dificuldade de internalização de conceitos, de memória, e isso tem impacto na aprendizagem. Então, tem que lembrar disso. Não necessariamente é óculos, mas muitas vezes o óculos vai facilitar isso demais, porque ele vai proporcionar conforto e nitidez. A imagem tem que ser o mais clara possível para que seja bem processada. Né? A gente ainda vê muito preconceito com óculos, mas o óculos... mas meu filho vai aceitar o óculos, ele não aceita nada. Se precisar, faz uma dessensibilização com a terapeuta ocupacional, para poder colocar o óculos, mas no geral, minha experiência é que mesmo a criança que tem hipersensibilidade tátil, que tem defensividade tátil, o óculos ela aceita bem. Desde que o óculos não aperte. Então, se o óculos está... Está confortável, né? Exato. Se o óculos está confortável, a criança coloca os óculos porque ela melhora a percepção dela. Entendi. Então, não rejeitar os óculos é extremamente importante, né? Então, pois basicamente acho que era O isso. Dioguinho adora usar óculos. Que eu queria falar. Oi? Dioguinho adora usar óculos. Pois é, você teve, na sua experiência, teve problema importante para adaptação com ele? Porque toda criança pode ter não estou afim de usar óculos hoje, está calor, está pegando o nariz. Mas da mesma maneira como a criança acostuma com sapato e com roupa, ela acostuma com óculos. Depois você não sente mais. É uma informação que o seu cérebro para de reparar, né? É igual o barulho. Você entra num lugar que tem um barulho repetitivo, você escuta. Dali a pouco, seu cérebro já elimina, você não escuta mais, porque deixa de ser importante. Então, o nenenzinho esfrega o pé até tirar a meia, tira o sapato, tira tudo. Mas em determinado momento ele nem percebe. A gente não está percebendo que está de roupa, que está de óculos. Não é uma informação que o cérebro vai manter a atenção. O nosso foco está em outras informações. Não, ele está tranquilo, está usando bem. Ele é meio desastrado, né? Meio atrapalhadão, mas toda criança nessa faixa etária. O óculos já quebrou. Tudo.
Mas Tudo, assim, a dificuldade de tudo. aceitar o óculos, não. Mas Ô, você Renato, sabe, eu acho outro que tá negócio que eu bom. anotei aqui, tá Ah, bom. Eu desculpa, queria só perdão, achei trazer que você tinha um outro acabado. dado. Não, sim, é só um outro dado que eu anotei, que eu falei que era interessante saber. Só para você ter ideia, o tanto que é importante. Conforme as doenças, conforme a idade vai aumentando, você vai aumentando o número, a prevalência de doenças que podem afetar realmente a visão. E no mundo, o que a gente tem como deficiência visual, que é considerado baixa visão, moderada, grave ou cegueira, praticamente 50% desses casos que estão classificados como baixa visão moderada, grave e cegueira a gente fala do ponto de vista legal também, né? Tem relação com falta de óculos. Nossa, É muita coisa. muita coisa. É 48,99% desses casos são por erros refrativos, é falta de óculos. Nas nações mais pobres, você tem uma dificuldade de acesso enorme, então os trabalhadores, as pessoas, não têm. Imagina a questão da gente do SUS, para poder conseguir trocar um óculos anualmente ou semestralmente, uma criança. E a gente tem que lembrar de perto dos 40, vamos colocar, qualquer idade pode precisar de correção. Mas vamos lembrar, quem acha que não precisa usar, perto dos 40 vem a dificuldade para perto. E você imagina isso numa pessoa que tem dificuldade com atenção. Então, ou seja, a gente fala muito da criança, mas você tem um adulto. Lembra que o adulto vai ficar presbítero. Lembro de uma paciente que teve um AVC e ela foi ficando muito nervosa, nervosa e tal. Ela era uma paciente que lia muito. E ela foi ficando nervosa, nervosa. A família, no processo de reabilitação, acabou também medicando. E passava em todos os médicos falavam assim, não tem óculos para usar, não, ela não melhora a visão. Parecia que o AVC tinha afetado a visão. E, na verdade, ela tinha um problema com nomear. Na hora que eu peguei, tudo que eu mostrava, eu mostrava, por exemplo, número 5, ela falava 8. Mostrava letra A, ela falava F. Não é possível. Eu passa o dedo em cima. Então, por exemplo, estava lá o número 3. Ela falava assim, 1. Eu passo o dedo. Então, ela estava vendo. E aí, na hora que eu consegui botar um óculos de leitura, essa mulher mudou. Então, assim, lembrar que quem não informa, em qualquer idade, pode fazer o exame. E o desconforto visual, ele não é só na criança. A gente fala muito da criança, porque a criança você tem uma possibilidade de intervenção precoce, de aproveitar um período de plasticidade neuronal. Formação, né? Exato. Mas o adulto, ele também tem as necessidades dele. Né? Lembrar que o autista cresce, o autista fica velho, o TDAH também, né? E As claro, medicações podem persistir. Então, ou seja, uma avaliação completa ela tem que ser feita em qualquer idade, né? Em qualquer idade. E usar os recursos que puder usar para melhorar essa atenção. Então, se é óculos, se é ler com régua, né? Às vezes, tampar um pedaço da imagem ajuda a poder melhorar o foco de atenção, né? Ou aqueles cartões que tem só uma janelinha. Isso é uma coisa barata, qualquer escola pode fazer, família pode fazer, para melhorar uma atenção dentro da leitura. Eventualmente, aumentar o tamanho da letra, espaçar um pouquinho essa letra, que também não pode espaçar demais, né? São coisas que são importantes. Né? E fazer as avaliações, toda avaliação que fizer, incluir a avaliação visual, e fazer a avaliação com a melhor visão que puder. Né? Renata, Hum. conforme eu te disse, eu iniciei há uns, sei lá, 3, 4 semanas atrás, uma série de lives para abordar diversos assuntos. Você já concluiu, né, Renata? Desculpa, você concluiu, né? Sim, sim. O Tá. assunto é infinito, mas assim, acho que o que é Aham. básico que todo mundo precisa saber, eu acho que é isso. Não, eu digo assim, o que você se propôs, você concluiu, né? Sim, Tá. talvez o que eu não tenha falado é que miopia existe, hipermetropia existe, astigmatismo existe. No TEA, no não TEA, no TDAH, no transtorno de aprendizagem não verbal, na dislexia, na criança, no jovem, no velho, existem, os graus eles existem. E outro ponto, esse eu esqueci de falar. O excesso de esforço visual para perto, muitas vezes associado à evolução de miopia. E aí a criançada do tablet e do celular.
E como está ali de perto, então parece que está tudo bem. E aí você vai tendo uma piora ou uma não melhora da interação social, interação com o ambiente, porque a criança está míope. E eu já peguei autista com 10 graus de miopia na primeira consulta oftalmológica. E Só no tablet. ele enxergava como até esse dia? Enxergava, ele ficava só no tablet, e aí, logicamente, você não tem um rendimento de terapia adequado. Mas foi a primeira consulta oftalmológica dele. Puxa vida. Uma pena, né? Então, acho que o que eu tinha que falar é isso, mas aí agora você continua. Não, assim, eu achei que eu tinha te interrompido. Estou só perguntando se você propôs, mas assim, eu comecei, né, essa série de lives sobre diversos assuntos com diversos profissionais, tudo voltado para essa questão da inclusão, do autismo e outras deficiências, necessidades especiais, enfim, o nome não importa. E todas as pessoas que eu tenho convidado e tenho batido papo, elas não vêm por acaso, tá? Eu não é simplesmente assim, eu vou lá e olho o currículo Lattes da pessoa. Nunca fiz isso, né? Eu sempre convido porque eu tenho uma afinidade, porque eu sei que a pessoa é competente e porque está dentro do contexto que eu me proponho a trazer essas informações. Eu fiz com um amigo meu de infância que é psiquiatra, eu vou fazer com 2 primas minhas, conforme eu te disse. E assim, eu só faço com pessoas que eu considero especiais por alguma razão. Tá? E você me conhece há pouco tempo, você sabe que... Quer dizer, há bastante tempo, perdão. Eu troquei as palavras. Há bastante tempo, você sabe que eu não sou um cara político de falar as coisas para agradar as pessoas. Ou eu falo a verdade, ou eu me calo. Então, você pode ter certeza do que eu estou falando aqui, eu estou falando de coração mesmo, é o meu sentimento e é o sentimento da Michelle também. A gente gosta muito de você, a gente sabe o tanto que você é uma profissional dedicada e diferenciada. Há uns 6 meses atrás, vou te contar uma história rápida. Eu estava conversando com uma família da Irlanda e um filho, uma criança que eles não tinham ainda diagnosticado com autismo. O vô dele mora aqui no meu condomínio, joga basquete comigo e pediu para eu auxiliar. Aí me mandaram vídeos. Aí quando eu comecei a ver aqueles vídeos, eu falei, gente, primeira coisa, leva essa criança no oftalmo, primeira coisa, assim, eu não precisei ver 1 minuto de vídeo. 1 minuto. E assim, eu não sou médico, né, Renata? Mas eu sou um bom observador. E isso que eu fiz, de ver essa criança e já falar, leva no oftalmo, que ele tem um problema de visão, e 1 mês depois eles me disseram que tinham, e ninguém tinha observado isso ainda, nem vô, nem pai, nem ninguém, foi assim, graças a consultas, a última consulta que a gente teve, foi logo poucos meses depois. Nós tivemos uma consulta no passado, na época de pandemia ainda, né? E assim, eu vi em você o tanto observar, o tanto que você dá atenção. E somente um profissional com capacidade técnica e que ama o que faz e que ama o paciente que está lá é capaz disso. Porque hoje a gente tem na medicina neuropediatras, pediatras deixando passar diversos diagnósticos. Hoje a maioria das ações que são ajuizadas contra médicos em virtude de erros médicos são porque os médicos não são humanos. Porque eles não dão feedback, porque eles não conversam. Não é nem por causa do erro médico. Às vezes a pessoa está lá com aquela cicatriz do erro médico, mas ela entrou com a ação porque o médico não teve a dignidade de conversar com ela. Eu errei mesmo. Foi isso, foi aquilo. Vem cá. Então, assim, e isso em você é totalmente o oposto do errado, né? É o extremamente certo, é o extremamente humano, é o extremamente atencioso, no seu caso, atenciosa, né? É notável, é admirável a atenção que você tem com o seu paciente. E eu falo de causa própria, né? Falo de causa própria. Eu falo assim, é notável. A gente aqui em casa fica abobalhado. A gente saiu aquele dia do consultório cansado, porque foi uma consulta demorada, porque tinha que ser demorada, mas a gente sai encantado, né? Você vê, o Benício tinha 5 anos, o Dioguinho autista, e assim, correu tudo bem, né?
E isso não é porque só eu e a Michelle trabalhamos com isso e preparamos o ambiente. Não. Porque você soube lidar com a situação, porque você foi extremamente paciente, extremamente competente. E, assim, não é, infelizmente, não é todo profissional, seja em qual área for, que é assim. De novo, a minha história com a criança da Irlanda. Eu não sou médico, mas a partir do momento que eu me proponho a fazer uma coisa, eu faço com carinho, eu faço com amor, eu observo. A família me mandou vídeos para observar, ver se ele é autista. Eu observei tudo que estava ao meu alcance. Eu observei tudo que eu poderia observar. E observei além da minha competência profissional. Eu suspeitei de um problema de visão e acertei. Quer dizer, Muito então bom. a ciência é muito bom senso. A ciência, seja ela qual for, é muito carinho, é muita dedicação. É de fato você falar assim: eu estou fazendo aquilo que eu amo, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. E assim, o seu olhar, as suas expressões do consultório mostram isso nitidamente. E o fato de você estar aqui hoje com a gente, gastando esse seu tempo, que eu sei que é precioso, seu marido é médico, eu sei, não é isso? É tudo isso. Então, assim, eu só tenho que te agradecer, te dizer que eu estou muito honrado de você ter aceito. Eu fiquei aqui escutando tudo, aprendi bastante, tenho certeza que todos nós aprendemos, tá? E num próximo momento eu espero que a gente volte mais para frente para conversar sobre outros assuntos. E Nossa, quando olha, eu passar a fico... pandemia, nós vamos tomar um café. Com certeza, isso certo. Olha, assim, eu fico verdadeiramente assim, lisonjeada com elogios, com assim, com a percepção que vocês têm, né? E se todo mundo sair daqui hoje, eu tentei fugir um pouquinho do lugar comum do que se fala de oftalmologia e autismo. Não fixa, nananã, comportamento visual, porque eu acho que praticamente todo mundo que está aqui já sabe isso. Então, se cada pessoa puder modificar o olhar para cima de um paciente, o olhar que tem de um filho, de um conhecido, de um parente, com o que a gente conversou hoje aqui, eu já vou ficar muito feliz. Porque quando eu faço na consulta a conversa, é porque eu acredito na terapia, eu acredito na reabilitação, eu acredito no poder de educador que o médico tem. Porque para combater fake news, nada melhor do que divulgar informação. Até essas informações ficarem grudadas na cabeça da gente, até elas ficarem naturais, virarem senso comum. Então, o único jeito que tem é de falar, é de trazer elas, né, para o público. Eu não sei, Diogo, se é possível, que eu vi que tem uma porção de perguntinhas, mas elas não foram subindo no meu vídeo. Se eu procuro agora, eu vejo que tem. Eu não sei se tem como você ter acesso a essas perguntas para depois eu responder pessoalmente cada uma das pessoas que perguntou, que eu não queria ficar sem responder. Ou, se quem me perguntou, se quiser me mandar por direct, cada uma dessas perguntas eu vou responder com o maior prazer, com o maior carinho. Então, Renata, eu sugiro que seja dessa forma que você falou, que as pessoas entrem no seu Instagram, te sigam e te questionem lá. O que você acha? Pode ser. É de Melhor, não doutora é? Renata Carina, pode ser. Doutora Renata Carina com K, ponto oftalmo. Né? E qualquer dúvida, igual eu vi que tem terapeutas, quiser conversar por direct, fico super, ou pelo telefone, o que for, fico super à disposição. Essa troca de informação é enorme. Nossa, eu aprendo demais com os terapeutas, eu adoro estar inserida numa equipe multidisciplinar, acho o máximo. Como eu aprendi, eu acho que o que eu sei não foi só da medicina, eu tive que buscar muito fora e foram os terapeutas que me deram muito a mão, sabe? Assim, agradeço demais. Fico feliz com o convite, tá? Espero que tenha sido uma coisa bem, bem proveitosa para todo mundo, né? Oi. E a gente vai se encontrar em outra oportunidade também. Vai sim. Ok? O conhecimento Beijo. liberta, né, Renata? Nossa Senhora, melhor coisa. Olha, aí você vai dar um beijo nos meninos por mim. Com certeza. E muitos E na abraços, Michelle também, beijos. que ficou aí nos bastidores, né? Tá joia. Dá um abraço ao seu esposo, um abraço nos meninos aí também, tá? E a gente Pode vai se deixar. falando. Muito obrigado. Pessoal, repete seu Instagram aí, Renata, pro pessoal, por favor. Doutora Renata Carina com K, tudo junto, ponto oftalmo.
E o Karina, no final é com A, um N só. Um N só, Karina normal. Normal. Já basta 2 nomes estranhos juntos, né? Não vamos inventar mais. Doutora Renata Karina com K, um N anos só. 70 de novo. Ponto oftalmo. Ponto oftalmo. Isso, Beleza. exato.